Olá, pessoal. Boa noite. Alguém me ouve? Sim, professor, ouvimos. Pelo menos eu ouço. Tudo bem? É, Então, recapitulando a última aula, né, lembrando o que a gente fez, nós definimos vetor, né? E aí vimos como verificar a direção de um vetor, né? Como comparar se dois vetores são paralelos, ou seja, tem a mesma direção, né? Lembrando que vetor é um conjunto, né? Um conjunto de segmentos. Esses segmentos são equipolentes entre si, então vetor é um conjunto de segmentos equipolentes. O que é equipolente? Tem mesma direção, sentido e tamanho, tá? Você pega todos os vetores que... Deixa eu... Um momento. Pega todos os segmentos que têm mesma direção, sentido e tamanho, põe num conjunto só e chama esse conjunto de vetor. E aí, geometricamente, a gente pega um representante, ou seja, pega um segmento ali orientado para representar o conjunto todo, né? E a gente chama isso de vetor, né? Qual representante pega? Qual for mais conveniente para a sua situação geométrica, certo? Então, a gente viu também como calcular comprimento de um vetor, né? E verificar se dois vetores têm o mesmo sentido ou não, tá? Isso são tudo contas simples, tá, pessoal? É tudo muito simples isso, tá? Não sei se vocês já estudaram, porque se não estudaram nada da semana passada para essa, já esqueceu boa parte o que eu estou falando aqui, você deve lembrar vagamente, tá? Mas tem exercícios na lista, tá? Além dos livros que eu indiquei, tá? E além dos slides, tudo bem? Vamos continuar hoje fazendo operações com vetores, tá? Então, como soma dois vetores? Como que a gente pode olhar isso geometricamente, né? Um desenho que represente a soma, a diferença também e o produto por escalar, tá? Aí, com essas duas operações de soma e de produto com escalar, eu defino espaço vetorial, no geral, tá bom? Tudo bem? Porque eu não vou cobrar muitas operações com espaço vetorial, né? Que esse curso é mais geométrico. Só que o termo, né? Espaços vetoriais, seja um espaço vetorial, vocês vão ver muito ao decorrer do curso, né? Então é bom ter em mente o que é um espaço vetorial. É simplesmente um conjunto que satisfaz certas propriedades. Tá? Então eu vou disponibilizar a aula e já vou compartilhar aqui os slides. Tá? Vocês devem estar vendo o material que eu preparei. Lembrando que eu estou aqui todo o tempo, vocês devem tirar as dúvidas. Não esperem para o final, pessoal. Teve dúvida? Já pergunta. É simples, eu pauso aqui e a gente abre uma folha em branco, rabisco, tá bom? Então, deixa eu gravar a aula, né? Só no rádio, sem tela, não vejo. Ixi, aí fica complicado. Matemática, só escutar. Mas tenta acompanhar aí, Marcos. Matemática a gente tem que rabiscar, cara. Rabiscar, escrever. Tô iniciando a gravação, aí depois você assiste. Chamada só no final, tá, pessoal? A gente tinha parado em sentido de vetores, certo? Isso, é isso mesmo, Diego. Como comparar se dois vetores têm o mesmo sentido ou não, né? Faz uma continha simples ali, né? Divide um número pelo outro, depois outro número pelo outro, compara as duas divisões, né? Se der estritamente negativo, eles têm sentidos opostos. Caso contrário, mesmo sentido. Era isso que a gente parou mesmo, tá certo. E agora as operações com vetores, tá, pessoal? Então vamos lá, me chamem, hein? Sempre que tiver dúvida ou não entender alguma coisa. Então vamos lá falar de operações com vetores. Então começar aí com a definição de soma de vetores, tá? Então a operação soma, estou definindo aqui a operação soma entre dois caras em Rn, estou pegando dois vetores em Rn, ou seja,
cada vetor tem n coordenadas, né? Então, n números reais, tá? O vetor U, a primeira coordenada dele eu estou chamando de U1, depois U2 a segunda coordenada, assim por diante até a enésima. Mesma coisa com o vetor V, tá? Vetor V tem n coordenadas. Estou chamando de V1 a primeira, V2 até a enésima, ok? Tudo números reais. Então, a operação soma, que tipo de operação é? Estou apresentando aqui nessa parte. Olha, ela pega dois vetores do mesmo espaço, tá? Com mesmas dimensões, no caso aqui para a gente Rn e Rn. Então eu pego dois vetores, um par de vetores, faço uma conta com ele, que eu vou falar ainda, e o resultado é um vetor no mesmo espaço, tá? Dois vetores no espaço, a resposta da soma é um vetor no mesmo espaço, Rn, tá? Esse vetor eu estou chamando de vetor soma. Isso é um único vetor em Rn, tá? Chamado vetor soma. Tá? E aí, o símbolo de soma, bem sugestivo, né? Fala do vetor soma. E como eu faço para encontrar esse vetor? Então, aqui na linha de baixo, tem o restante da definição aí, tá? Então, como que é a história aí? Como que é a história? Está escrito aqui que a primeira coordenada, por que eu sei primeira? Porque tem uma vírgula que separa. A primeira coordenada do vetor soma é a soma das primeiras coordenadas dos vetores envolvidos. Então, ó, é o 1, que é a primeira coordenada do vetor U, somado com V1, que é a primeira coordenada do vetor V. Então, isto aqui vai dar a primeira coordenada do vetor soma. Segunda coordenada do vetor soma é o 2 somado com V2. É sempre assim, tá? Definição até a enésima. Definição de vetor soma. Então, geometricamente, o que acontece? Olha só. A partir daqui, o 1, você vai somar o V1. O V1, então, esse vetor de baixo azul aqui, ó, é o vetor V, tá? Então, a coordenada x dele é V1. Eu estou pegando o U1, que é a coordenada x do vetor U, que é esse vermelho, e estou somando com V1. V1 é esse comprimento aqui, ó. Quando eu somo com 1, então, a partir deste cara, que é o U1, eu estou jogando para frente mais V1. Então, o que vai acontecer aqui, ó? A partir de U1, vai somar o V1 a partir de U1. Então, o que acontece? Então, vai para frente, é como se eu olhasse outro representante do V aqui em cima. Ó, porque isso não acontece só... Por que eu posso fazer isso? Não acontece só com X isso. Acontece com Y também, ó. O Y está descendo aqui, né? Descendo porque é negativo nesse exemplo. O Y do vetor V desce aqui essa quantidade, V2, né? Então, o que vai acontecer com esse U2? Esse U2 ele vai juntar com esse V2. É o que acontece aqui, olha. U2 mais V2. Então, nesse caso, vai subtrair, porque está descendo, né? O V2 negativo, nesse exemplo do desenho. Então, essa quantidade aqui que desceu, vai descer aqui, ó. Ou seja, né, ó, desceu. Ou seja, esse cara aqui é um outro representante do mesmo vetor V. Ok? Então, o que eu concluo com isso? Pensando da mesma forma, o vetor U ele tem um outro representante aqui, ó. Vetor U. Então, o que você conclui? Você conclui que o vetor soma ele é a diagonal do paralelogramo gerado por U e V. Você tem um paralelogramo aqui, olha, certo? Gerado por U e V.
É isso que a gente chama de paralelogramo gerado por U e V. E você percebe que o vetor soma, por causa dessas observações que eu fiz aí, o vetor soma ele é a diagonal aqui, tá? U mais V. Você também pode olhar, pessoal, aqui eu estou pensando nos dois vetores na origem, tá? Vou dar uma limpada nisso, tá? Não preciso mais. Vou dar uma limpada. Olha, eu estou pensando nos dois vetores na origem, aqui um e aqui o outro, e aí o vetor soma ele vai estar no meio aqui, ó, diagonal, tá? Então esse negócio, os dois estarem na origem, é o que caracteriza, tá? Se você pôr em outro lugar, vai pensar diferente. Então o vetor soma pode ser obtido assim, ou seja, tem um cara aqui, outro cara aqui, soma os dois, vai ser um cara aqui, pensando num paralelogramo, tá? Agora, claro que vocês perceberam aí que tem outras maneiras de pensar, né? Você pode pensar também, eu vou falar melhor daqui a pouco, mas você pode pensar também que esse vetor soma, ele fecha um triângulo, ó. Você tem o U aqui, você tem o V aqui, olha, estou pegando um outro representante de V, esquece esse de baixo. E o vetor soma, ele fecha um triângulo, mas a seta é importante, né? Do vetor, o que importa? Direção, sentido e tamanho, né? É isso que um vetor indica, né? Direção, sentido e tamanho. A posição dele não importa. Ele tem vários representantes, você pode tomar qualquer representante aí. Então, ele fecha um triângulo, mas de uma maneira muito especial, né? É assim, ó. Você tem um vetor aqui, digamos U, o V, ele tem que começar onde o U termina. Tem que ser assim para fechar o triângulo, né, com o vetor soma. O V, ele começa aqui, onde termina o U. Aí sim, o vetor soma U mais V, onde vai começar? Começa no início lá de U e termina no final de V. Então, esse vetor é U mais V. Ok? Então, pode ser pensado fechando um triângulo também, tá? Ou na diagonal. Diagonal usa muito física, né? Força resultante, tá? Mas pode pensar assim também, ok? Então, isso é o que eu falo aí, tá? Ó, então, por exemplo, olha pensando em letras aqui, ó. Esse vetor U, chama ele de AB, tá? Estou olhando para os pontos, AB. E o vetor V, BE. Vetor V, BE. Tá? E o vetor soma, ele vai começar em A e terminar em E, que é a soma. Então, olha só, isso dá uma artimanha aí geométrica, algébrica, desculpa, para coisa, né? Ó, você vê aqui, ó, AB, BE, resposta AE, tá vendo? AE. Então, isso dá uma dica de somar os caras, né? Quando tem os pontos lá, tá? Então, eu escrevi com mais detalhes aqui, ó. Peguei esse vetor U, peguei AB, peguei um outro representante aqui, o CD, eu coloquei a partir do A, né? Coloquei esse ponto, joguei para cá, ou seja, peguei um outro representante do mesmo vetor, e aí eu fiz o que a gente fez no slide anterior, e aí eu percebi que um terceiro representante desse cara está aqui em cima, né? E aí esse é um outro ponto, claro, não é o mesmo ponto que esse, é o mesmo vetor, mas esse ponto é outro, né? E aí eu percebo isso aqui, ó, né? Que fecha o ponto, né? Onde começa o primeiro e onde termina o último é a resultante da soma, né? Tá? Então, tudo escrito aqui. Isso é uma ilustração no RN. Por quê?
eu estou comentando disso, uma ilustração generalizada, porque a gente fala muito em RN. No R2, você tem um plano cartesiano, né? No R3, você tem o espaço cartesiano aqui, né? X, Y, Z. Mas quando você tem dois vetores só, não importa se é R2, R3, R4, R5, você consegue uma representação generalizada em Rn, que é isso que eu estou fazendo aqui. Por quê? Dois vetores você consegue sempre imaginar um plano onde esses dois vetores estão. Ah, mas e se um tiver de um lado e o outro do outro, igual aqui, tudo... É só pegar outro representante. Pensem nisso. Pensem nisso, pessoal. É difícil aqui, né? Pessoalmente seria melhor falar essas coisas, mostrar. Pega um segmento. Pensa num segmento orientado. E pense em outro. Aí você transporta, que é o que a gente faz com o vetor, transporta grudando essa ponta nessa, por exemplo. Você consegue um plano, você consegue sempre pensar num plano onde estão esses dois vetores, né? Pensando que eu estou arrastando, então eu estou pensando em outro representante. Então, estou pensando em vetor aí. Mas você sempre consegue, você tem dois só, não importa a dimensão do espaço, né? Não importa a dimensão do espaço, você sempre consegue essa representatividade de os caras num plano, né? Isso é uma representação generalizada aí da coisa. Continuando. Então, note, tratar a soma de vetores dessa forma que a gente acabou de falar é consistente com essa afirmação. Ó, veja, eu acabei de falar que AB somado com BC tem que dar AC, certo? Agora vamos aplicar isto para verificar. Olha, é como se fosse ponto final menos ponto inicial. A gente falou na outra aula que é o tal do representante na origem, né? Você tem esse cara, você quer o representante na origem, é só fazer essa conta de menos. A gente já falou isso na outra aula, tá? Eu só estou chamando a atenção que você pode aplicar essa subtração, esse resultado da outra aula, você pode aplicar quando está somando coisas mesmo. Ó, você transforma AB, o vetor AB, no B menos A. Transforma o vetor BC no C menos B. Tá? Então, você tem isso aqui. Né? O primeiro vetor mais o segundo, que é soma que a gente está falando. Tá? Aí, olha só. Porque esse cara está em Rn, mas a operação usual do Rn vai cancelar todas as coordenadas. Você vai ter o ponto 0, 0. Quando você soma esse ponto com esse, em Rn, vai ter o ponto 0, 0, 0, 0, 0. Certo? Na soma, esse cara não vai fazer nada. Ele é neutro na soma, quando você juntar com esse outro e com esse outro. Certo? Então, o que você tem? C menos A. Você não precisa colocar esse, foi cancelado. C menos A. Só que C menos A é a mesma coisa que o vetor AC, certo? A gente discutiu na outra aula, é a história do representante na origem, tá? Então, isso aqui é consistente. Você pode usar isto quando você quiser aí, tá? Misturando as operações, a operação soma, no caso. Então, aqui embaixo você vê aquela história que eu já falei, tá? De o vetor soma fechar o triângulo aí, tá? Mas dessa maneira, tá? Onde termina um, começa o outro, aí a soma fecha. Isso aí. Então, um exemplo aí com números, tá? Peguei um vetor em R2, olha ele aqui, representado 4, 2, tá aqui, ó, tá? E aí o vetor 2, 3, tudo na origem, peguei na origem aqui, ó, vetor 2, 3, e a soma? A soma eu vou somar o 4 com 2,
E vou somar o 2 com 3. Então, esse é o vetor soma. 6, 5, olha. 6 aqui, 5 aqui. Tá? Fechou o paralelogramo. Aqui dá para perceber mais fácil, que você está 4 mais 2. Então, você está pegando esse 2 somando com 4. Então, a partir do 4, 2 para frente. Né? Então, você percebe aqui, ó, 4... Opa, desculpa. 4... o contrário, né? 2 aqui. E a altura aqui vai ser o quê? A altura aqui, a partir do 2, você está somando 3. Então, a altura aqui é 3. Então, esse vetor aqui tem que ser o mesmo que esse, ó, 2, 3. Ó. Né? Você está pegando outro representante. Então, realmente, pensando da mesma forma aqui, né, daqui para cá, realmente o vetor soma fecha a diagonal de um paralelogramo gerado por esses dois caras. Tá? Fácil perceber isso. E sempre você pode pensar no plano, tá? Mesmo que estiver em R3. Eu deixei isso como exercício, tá? Aqui está em R3, mas a conta é a mesma, tudo bem? Você vai somar esse cara com esse. Eu faço essa conta aí bem simplesinha, mas tem que fazer para não dedubiar quando aparecer essa soma. É coisa muito simples, né? Fazendo aí. Bom, outro exercício. Outro exercício não, eu copiei o mesmo, né? Enganei aqui. Além de ter colocado 2 vírgulas, repeti o exercício. Então, o primeiro exercício é o mesmo que eu acabei de falar. Segundo exercício, prove que o vetor AB mais BC mais CD dá o vetor AD. Prove isso algebricamente, fazendo conta. Depois faça um desenho que represente essa situação. Tá? Como você imagina, joga pontos assim, ó, A, B, C, D. Tá dizendo, certo? Fecha um polígono aí, né? O vetor soma. Tá? Percebam isso, faça a conta. Tá bom? Isso tem em mente, essa geometria aí. Tá. Definição de vetor oposto. O que é um vetor oposto? Você tem, por exemplo, um vetor U. Quem é o oposto do U? O oposto do U é um cara, que eu estou chamando de V, que na soma dá o vetor nulo. Só para lembrar, o vetor nulo é o vetor 0, 0, 0, 0, isso é um vetor, tá? Começa num ponto e termina no mesmo ponto. Então, o vetor oposto de um cara é quando é o outro cara que você somando dá isso aqui. E frequentemente a gente denota o vetor oposto de V. Ó. Você tem um vetor V. O oposto de V é o menos V. Tá? É uma notação. Mas você consegue perceber que nesse vetor U, ele tem várias coordenadas aqui. O 1, o 2, assim por diante. O vetor V, você está somando, para dar 0, 0, 0, esses caras têm que ter sinais opostos. Por quê? Porque da maneira que a gente definiu a soma. A gente não definiu assim, esse primeiro tem que somar com esse primeiro. Então, para zerar, eles têm que ser opostos aqui, ó, números reais opostos, né, para eles se cancelarem e dar zero. Então, é bem fácil perceber que um vetor oposto ele tem que ter coordenadas com sinal trocado. Tá? Na verdade, eu deixei como exercício isso aqui. Outro exercício, ó. Eu tenho 3 vetores em Rn. Então, isso é um exercício, né? Eu estou apresentando as seguintes propriedades. Considere as seguintes propriedades. Essa propriedade se chama associativa. É a mesma de números reais, né?
Isso vale para essa propriedade vale para números reais, mas é que eu estou falando de vetores em Rn, é um pouco diferente, certo? Porque cada vetor tem vários números, que são as coordenadas, várias coordenadas. Então, aqui está dizendo o seguinte: você vai somar 3 vetores, tanto faz você começar pelos 2 primeiros, U com V, ou com os 2 últimos, V com W. Tanto faz, a resposta é a mesma. Tá? Isso é para provar, né? Tá? O exercício é para provar essas afirmações considerando a definição anterior. Tá? Então, eu estou apresentando essas propriedades, o exercício é, assumindo a definição de soma, prove que essas 4 aqui são verdadeiras, tá? Prove as propriedades geometricamente, ou seja, fazendo conta, e também faça desenho, tá? Algebricamente e fazendo conta aqui, né? Aplicando a definição, e aqui fazendo desenho, ilustrações para mostrar que isso é verdadeiro. Ó. Isso aqui, ó. Isso é verdadeiro, tá? Outra propriedade, a comutativa. Somar U com V é a mesma coisa que somar V com U. Isso é verdade, prove que é verdade. Tá? O exercício é isso. Tá? O exercício está falando aqui, ó, prove. Existe um vetor, existe um elemento neutro. Tá? Então, esse conjunto Rn aqui, nele existe um elemento neutro. A gente já sabe qual é, né? Já até é sugestivo essa notação, né? Você já sabe que vetor é esse, mas prove que ele realmente não faz nada na soma. Ou seja, qualquer vetor que você pegar e somar com ele, a resposta é esse vetor. Prove que para qualquer cara existe um elemento oposto. Qualquer vetor que você pegar V, sempre vai ter um outro vetor que é oposto, ou seja, que somado com ele dá zero, dá o vetor nulo, que é esse aqui, né? Você vai ter, já vai saber dele, né? Então, prova essas 4. Essas 4 propriedades, elas são importantes porque essas 4 e mais 4 que eu ainda vou falar é o que define espaço vetorial, tá? Então, quando você for provar a propriedade 4, tá, anterior, você vai perceber, tá, que o vetor menos V, que a gente comentou já, né? O vetor menos V, ele tem os sinais opostos, tá? Então, esse cara, o que você vai perceber é exatamente isso. Que esse cara, ele é o vetor oposto. Ele é o vetor oposto do vetor V, tá? Então, você tem um vetor V, por exemplo, em R2, ele é V1, V2. Você vai perceber que o oposto tem que ser menos V1, menos V2. Tá? E a consequência geométrica é o quê? Você pega os dois vetores, comparam eles, o V e o menos V. Eles têm a mesma direção. Olha aqui, ó, o V e o menos V. Tá? Você está trocando sinais, tá? Então, os dois têm a mesma direção, porém, sentidos opostos. Então, mas a direção é a mesma, tá? Eu estou deixando como exercício provar isso, tá? Ó, exercício, prove que o V e o menos V tem a mesma direção, então são 2 passos, mas tem sentidos opostos, tá? Tá? E aí essa figura mostra em R2, né? Onde eu estou com 2 coordenadas de cada vetor, tá? Então, obtemos menos V em R2, invertendo os sinais das coordenadas de V. Ok? Bom, se eles têm sentidos opostos, se V é o vetor, se V é a mesma coisa que AB, o mesmo vetor, o vetor V é AB, então menos V vai ser BA. Tá? É claro, porque são vetores opostos, certo? Trocam sentido. O exercício anterior mostra que eles trocam sentido. Tá? E aí, o que é o começo de um vira o final do outro.
Claro, né? Mais uma definição, vetor diferença. Olha o que é um vetor diferença. Isso aqui, ó. Isso é um vetor diferença. Tá? O vetor diferença eu estou definindo dessa maneira aqui, ó. Você vai fazer U menos V, em vez de pensar U menos V, você vai pensar no U com a soma do oposto de V. A gente já definiu o oposto, já definiu soma, então eu uso essas duas definições para definir o vetor diferença. O que é o vetor diferença? É a soma com o vetor oposto. Tá? Estou definindo. Assim, isso faz todo sentido nos números reais, né, pessoal? Vocês fazem isso nos números reais, no conjunto dos números reais. Vocês falam, mais com menos é menos. Então, isso é a mesma coisa que isto. Eles fazem isso. Então, essas propriedades que eu estou discutindo aqui, elas são simples de entender, porque o conjunto dos números reais também é um espaço vetorial. E o Rn também é um espaço vetorial, ele é herdado, né, do conjunto dos números reais. Né? O que você precisa entender só é que aqui tem vários elementos, várias coordenadas, né? V1, V2, negativo nesse caso, né? E aí você vai perceber que isso tudo é herdado dos números reais, porque isso é número real, isso é número real e assim por diante, né? Bom, mas aí eu estou chamando atenção para isso. E tem a questão geométrica, que aí é diferente, né? Você pensa nos números reais só, você não consegue concluir geometricamente essas coisas aqui. Mas vamos ver esse vetor diferença aqui na geometria, como que rola. Ó, então, esse vetor diferença, ó, assim como o vetor soma, ele também fecha um triângulo. Só que agora o triângulo é diferente. Como o vetor soma fechava o triângulo? Ele era assim, ó. Você tinha o U, você tinha o V, que começava aonde o U terminava. E o vetor soma fechava aqui. Agora é diferente. Agora, olha como fecha. Ó. Você tem o vetor U, você tem o vetor V, mas o V não é aqui. Você vai pegar outro representante, você vai pegar ele aqui, ó. Olha, eles começam os dois no mesmo lugar, ó. Mas agora os representantes de U e V têm a mesma origem. E aí, o vetor U menos V, esse vetor, é o vetor que vai fechar o triângulo, mas esse triângulo aqui, diferente deste, tá? Vai fechar aqui, ó. U menos V. Tá? O vetor diferença, ele fecha aqui apontando para o final do vetor U, tá? Então, ó, vamos perceber isso, ó. O U está aqui. O V está aqui. Aí eu quero o vetor diferença. Então, em vez de pensar no vetor U menos V, eu vou pensar no oposto do V. O oposto de V está aqui. Aí eu vou somar o U com o oposto de V. Então, o que vai acontecer? Pega esses dois caras, pensa no paralelogramo e pega a diagonal, certo? Tá bom. Agora passa esse vetor para outro, pega o outro representante dele. Esse já é o U menos V, mas eu estou pensando em outro representante aqui, ó. Mesmo a direção, sentido e tamanho, certo? Então tá fechando esse triângulo, esse aqui, ó. Tá? Então olha que interessante que você vê, olha. Uma coisa aqui, deixa eu limpar para fazer uma comparação, de novo, comparação, a soma com a diferença. Se você tem U aqui e V aqui, pensa no paralelogramo, a soma está aqui, U mais V, né? Esse cara é U mais V, e a diferença vai estar aqui, ó, U menos V. Ô, professor, eu tenho uma dúvida, Então, professor.
São as duas diagonais. Oi. A dúvida é a seguinte, nesse caso da soma dos vetores, a gente pode, por exemplo, usar isso na relação dos jogos para, sei lá, calcular uma trajetória, será? Essa é a dúvida. Para calcular uma transposição, né? Tipo uma trajetória, tipo aquele jogo Flappy Birds, ou não, ele também. Aquele jogo que você dispara bomba e acerta os quadradinhos lá. Então tem uma trajetória ali que é um cálculo físico de ângulo, né? E aí eu tô pensando que para esse uso, seria isso ou não? Mais ou menos, assim, a trajetória não vai aparecer. Eu desconheço o jogo, tá? Mas a trajetória não aparece. O que aparece é assim, o que você pode usar, o vetor é assim. Você tem uma figura para sair de um lugar e aparecer no outro, né? Tá. A trajetória não vai aparecer, mas desaparecer de um lugar e aparecer no outro, sim. Aí você usa essas Então, coordenadas. nesse caso, você está calculando os vértices, por exemplo, de uma imagem 3D. Então, aqueles vértices que, tipo, a imagem 3D é feita de vértices, né? Edges e faces. Sim. Como se, tipo, fosse o deslocamento desses vértices por um espaço. Como E assim? Um cubo, ele tem 6 vértices, né? 6, né? 1, 2, 3, 6. Então, seria assim, os vértices na posição X no tempo X e os vértices na posição Y no tempo Y. Seria isso? isso. Ah, Mas trajetória não mostra. Só corrigindo, o cubo tem 8 vértices, né? 8 vértices, perdão. 8 vértices, verdade. É que eu calculei de cabeça e não estava com o cubo na mão para ver. Mas quando a gente mexe com 3D, assim, e mexe com animação, por exemplo, então seria mais isso. O cálculo de todos os pontos que saem daquela imagem para o outro lado. É isso, né? Isso. Sem mostrar a trajetória, tá? Tá, sem trajetória, tá certo. Obrigada, prof. Valeu. Depois a gente vai ver, ampliar essa teoria, né, bem mais para frente, falando de distorção da imagem também, tá? Aí usa matrizes, tá? Beleza. Pensando nisso. Continuar aí. Do paralelogramo, tá? O mais V e o menos V. São as duas diagonais. Então aqui forma 90 graus? Sempre? Não necessariamente, né? Só se aqui for um quadrado, né? Certo? Se for um quadrado assim, ó, se aqui é U e aqui forma 90 graus com V, aí sim você tem esses caras 90 graus. Certo? Se for quadrado, né? Se eles tiverem o mesmo tamanho. Aí fecha 90 graus, senão não, né? Isso aqui não tem obrigação nenhuma de ser 90 graus. Tá? Bom, continuação. Eu tenho dois vetores em R2, esse é um exemplo, tá? Dois vetores em R2, eu quero o vetor diferença e quero também o gráfico. Então, em vez de pensar no vetor diferença, eu vou pensar na soma com o vetor oposto. Então, a soma, 3, 2 está aqui. E o oposto desse cara é o menos 2, 5. E aí, somando, né? 3 menos 2, 2 menos 5. Tá? Então, eu estou somando com o oposto. Então, dá 1 menos 3. Então, olha aqui, ó. Vetor U, 3, 2. Opa. 3, 2. Né? 3, 2. O vetor V, 2, está lá em cima, com 5 lá em cima, né? Olha, o U menos V, o U está aqui, né? O U é o de baixo. Então, o U menos V vai apontar para lá. U menos V. Tá? A princípio, essas coordenadas, menos 1, menos 3, menos 1 não, 1 menos 3, ela vai estar aqui, ó. 1 menos 3, ele vai estar aqui.
Só que se você pegar outro representante, é este aqui, ó. Certo? Pode sair. Pode sair. Então, continuando, são exercícios, 2 exercícios. Provar a desigualdade triangular. Desigualdade triangular está falando que a norma da soma é menor, pode ser que seja igual também, né? Pode ser que seja menor ou igual. Menor ou igual à soma das normas. Isso você percebe geometricamente, né, pessoal? Ó, você tem um cara aqui. Você tem um cara aqui. Opa. Se você somar esse tamanho com esse, vai dar maior do que esse tamanho aqui da soma. Né? A soma é menor ou igual à soma das normas. Né? O tamanho, né? A norma da soma é menor ou igual à soma das normas. E aí um segundo exercício perguntando quando que dá igual, hein? Nessa situação, dá diferente, né? Dá menor aqui. Maior é impossível, né? Mas menor, às vezes dá. Como, por exemplo, aqui. Você pode chamar de tamanho, norma, módulo, tanto faz. Você pode falar norma, tamanho, pode chamar de módulo. Alguns livros chamam de módulo. Eu gosto de chamar de módulo só para números reais. Para vetor eu não gosto muito, não. Mas você pode chamar de intensidade também. Tá? Comprimento de vetor. A gente fala, alguns autores. Tanto faz. E a pergunta é quando é igual, tá? Faça esse exercício, pessoal. Quem já sacou, ótimo. Faça um desenho. Tenta mostrar isso aplicando. Eu deveria incluir aqui, ó, faça um desenho. Tá? Bom, e aqui também, faça um desenho. Continuando. Pessoal, essa para fazer o desenho eu incluí já no material, tá? Eu escrevi, eu tô postando agora para vocês esse material aí, esses slides, tá? Vou postar agora. E aí eu começo uma operação nova, que é o produto do vetor com escalar, né? Com número real. A gente está falando só de reais, tá? Complexo para a gente, dá para fazer com complexo? Sim, dá. Mas não é o objetivo desse curso, tá? Uma nova definição aí de produto de vetor com escalar, tá? O escalar que a gente vai pegar é real, tá? Sempre. Tudo bem? Nesse curso, os nossos escalares, quando eu falar escalar, é número real, ok? E eu estou pegando um vetor V em Rn. Como eu multiplico os dois? Então, essa é a definição de multiplicação de vetor por escalar, tá? Então, é uma operação, olha aqui o tipo de operação que é. Estou chamando de ρ essa operação, tá? Põe o nome que quiser. Então, ela pega um cara real, pega um vetor, ou seja, pega um par, certo? Onde um dos caras, o primeiro é um escalar, o segundo vetor em Rn, e devolve como resultado um vetor em Rn, tá? Esse vetor eu chamo de alfa V. É o produto de alfa com V. O alfa é o escalar, tá? E como que eu faço esse produto para achar esse vetor, né? Como que eu acho esse vetor? Então, a indicação está aqui embaixo, ok? Eu pego então, o vetor V, ele tem N coordenadas reais, ok? V1, V2, V3 até Vn. Quando eu estou multiplicando ele, quando eu estou multiplicando com alfa, aqui é a definição, tá? A definição do alfa vezes V. Eu pego o alfa e multiplico com a primeira coordenada do V.
Igualmente, a segunda coordenada de V também multiplico com alfa. Ou seja, eu vou multiplicar todas por alfa até a enésima, e eu chamo esse vetor de alfa V. Bom, então, por exemplo, olha, bem simples, né? Olha o exemplo aí, eu estou com alfa igual a 2. E o V em R3 aí, ó. Primeira coordenada menos 1, segunda 0, 2. Eu quero o vetor alfa V, então eu vou multiplicar o 2 com esse vetor. Então, é uma coisa muito parecida visualmente com a história da distributiva, né? Aqui não pode chamar de distributiva, não é, né? Mas é parecido com o que a gente chama de distributiva lá nos números reais, né? Porque eu vou multiplicar esse cara com esse primeiro, ó. 2 vezes menos 1. 2 vezes 0 vai ser a segunda coordenada desse vetor aqui, que é o vetor alfa V, tá? E a terceira vai ser 2 vezes 2, tá aqui. Ok? Então, esse é o vetor alfa V. Umas consequências aí que eu pedi para provar. Prove que o vetor alfa V tem a mesma direção de V. Esses dois vetores, eles são paralelos, independente do valor de alfa. Prove isso, tá? Sempre eles vão ser paralelos, assim, ó. V e alfa V. Sempre. Segundo exercício. Como que você vai provar isso, pessoal? Usando a definição anterior. Usando isso aqui. Tá? Outro exercício. Se o alfa for estritamente negativo, menor que zero, então o alfa V tem sentido oposto de V. Igual esse cara aqui, ó. Se o V é para lá e o alfa V para cá, então o alfa é negativo. Aqui, na verdade, é C e somente C, né? Tá? Alfa V é negativo, C e somente C. Esse cara tem sentido oposto, tá? Caso contrário, aqui não precisa pôr C e somente C, porque eu já estou falando, né? Caso contrário, ele vai ter mesmo sentido. Ou seja, se o alfa for maior ou igual a zero, esses dois caras, o V e o alfa V, vai ter o mesmo sentido, tá? Prove, isso é para provar, tá? Usa aqui a definição no slide anterior. Bom, uma proposição aí. Uma proposição. A norma de alfa V, tá? Eu tenho um vetor alfa V, onde alfa é... Eu não entendi ali para provar ele quer ter a direção oposta. Não consegui desenhar na minha cabeça o negócio. Você pode explicar, fazendo um desenho rapidinho, por favor? Tá? Vou repetir isso aí. Um momento. A história é a seguinte, olha. Eu estou falando o seguinte. Primeiro eu defini, eu estou pegando o vetor V, certo? E a gente tem coordenadas desse vetor, né? V1, V2, V3 e assim por diante. Vamos pôr 3 coordenadas, por exemplo. São números reais aqui, né? Esse é real, esse é real, esse é real. Então, eu defini a operação de alfa, onde alfa é um real, ou seja, um escalar, vezes V. Como vai ser essa operação? Vai ser o alfa multiplicado por esse cara, vezes o alfa, vezes o alfa vezes o outro último cara aqui, né? Então, exemplo. Se o V for 2, 3 e o alfa for menos 2, o alfa V
vai ser esse cara vezes o menos 2, né? Vai dar menos 4, que eu estou multiplicando alfa vezes cada uma das coordenadas, né? E aí esse 3 vira menos 6, certo? Agora, comparem esse cara, que é o V, com esse cara que é o alfa V. São vetores diferentes, né? Em geral, são diferentes. Só vai ser igual se o alfa for 1, né? Se o alfa for 1, o V e o alfa V vão ser o mesmo vetor. Caso contrário, não vão ser iguais. Aí eu estou comparando, estou falando assim, quando que esse vetor alfa V, ele não tem o mesmo sentido que V? Aí eu estou falando quando o alfa for negativo. Se isso acontecer, o alfa negativo, que é esse caso aqui, desse exemplo, o V, que é esse vetor de cima, e o alfa V, que é o vetor de baixo, né, que é o V sendo multiplicado pelo alfa, eles vão ter sentidos opostos. Por que isso faz sentido, né? Sentidos opostos. Eu pedi como exercício aí, né? É essa questão aí, né? Deixa eu olhar. Exercício. Mostrar que isso faz sentido. Como que você vai mostrar isso? Usando a aula passada. A aula passada falou que, primeiro, eles são paralelos. Tem que perceber que são paralelos, tá? Já foi discutido aí e deixei como exercício mostrar. Vamos falar desse exercício, vai. Se você dividir esse cara por esse, vai dar o mesmo valor que esse dividido por esse. Então, eles são paralelos. Isso sempre vai acontecer, né? Ou seja, esses dois caras aqui são sempre paralelos, tem sempre a mesma direção. Agora, sentidos, nem sempre eles têm, né? Se o alfa for estritamente negativo, não vão ter o mesmo sentido. Por que isso vai acontecer, hein? Porque quando você faz essa divisão, esse cara com esse, vai dar negativo, né? Esse cara dividido por esse vai dar negativo. Se você dividir esse cara por esse, vai dar justamente o alfa, que é negativo. Perceba isso. Sempre tem que dar o alfa. Quando você divide a coordenada do alfa V pela a primeira coordenada do vetor alfa V com a primeira coordenada do V, a resposta vai ser alfa, né? Que é baseado nisso, né? Você percebe, tá? Quando você divide esse cara por esse, vai dar alfa, pela definição. E se o alfa é negativo, quer dizer, aquela razão vai ser negativa da aula passada, né? A gente falou que sempre quando essa razão for negativa, os sentidos são opostos. O exercício é isso, tá? É o que eu acabei de falar, eu acabei de resolver o exercício, mas sem escrever tudo direitinho, mas falando. Eu deixo para vocês escreverem, então. Melhorou aí? Melhorou. Você falou também um termo, alfa escalar. Eu não me recordo. O que é o escalar mesmo? O escalar é um número real. Ah, tá. Ah, só isso? Porque para a gente escalar sempre vai ser real. Se a gente estivesse trabalhando com os complexos, aí o escalar seria complexo. Para a gente, sempre quando eu falar escalar, vai ser um número real fixo. Tá. Tá? Tá, beleza. Que em outros contextos, a palavra escalar pode ser outra coisa, tá? Nesse curso, a palavra escalar sempre vai ser um número real fixo. Ah, beleza. Ok? Mais alguma pergunta, pessoal? Então vamos continuar, tá? Proposição aí. Uma proposição. A norma de alfa V, tá? Eu tenho um vetor alfa V, onde alfa é real, tá? E V é um vetor em RN. Então, o vetor alfa V, o tamanho dele é alfa vezes o módulo de alfa vezes a norma de V. Pessoal, então o que está dizendo aqui? Está dizendo que esse alfa, ele altera o tamanho do vetor V. Você tem um vetor V aí. Se você multiplica ele por alfa, ou seja, você tem outro vetor, esse outro vetor
o tamanho dele tem uma ligação com o tamanho desse. O tamanho desse de baixo aqui, ele é essa quantidade de vezes o tamanho deste, né? Então, observação. Essa proposição nos diz que o alfa, quando multiplicado por V, ele altera a norma do V. Ele altera a norma do V pelo fator módulo de alfa. Então, por exemplo, o vetor 2V, ele tem o dobro do comprimento de V. Olha aqui, ó, você tem V. O que é 2V, né, pessoal? 2V, na verdade, 2V é V mais V, tá? Isso teria que provar, né? Mas que 2V é V mais V, tem que provar. Mas eu estou assumindo aqui, ó. V mais V é 2V. Posso provar que V mais V é 2V, né, pessoal? Fica como exercício, é só usar a definição lá da soma de vetores. Então, você tem aqui V, você está somando com V, e a resposta é um cara que tem o dobro do tamanho de V, tá? Este é o dobro do tamanho deste. Tá? E aqui eu provei, tá? Rigorosamente, peguei esse cara. Aí, olha lá, quem é o alfa V? Esse vetor, que a primeira coordenada é alfa V1, a segunda é alfa V2, até a última enésima, né? Alfa Vn. Aplica a norma. Então, é a raiz quadrada, né? Desse primeiro cara ao quadrado, mais o segundo cara ao quadrado, mais assim por diante, até o último cara, enésimo. Só que, olha só, esse quadrado, numa multiplicação, ele vale para os dois. Mesma coisa aqui, multiplicação. Esse quadrado vale para os dois. Então, o alfa ao quadrado, ele fica como fator comum. Então, aí você pega ele e põe em evidência. Olha ele aqui em evidência. Tá? Aí, como aqui é multiplicação, a raiz você pode quebrar em duas raízes nessa multiplicação. Tá? Propriedade de raiz. Você tem A vezes B, raiz de A vezes B é a mesma coisa que raiz de A vezes raiz de B, tá? Então, quebrei. E o que é isso? Por definição, é um módulo de alfa. E o que é isso? Por definição, é a norma do V. Ó, V1 ao quadrado mais V2 ao quadrado são a soma das coordenadas de V. A soma dos quadrados das coordenadas de V, né? Então, ou seja, cheguei nisso. Tá? Então, isso é bem importante, né? Para você perceber que o alfa altera o tamanho do V por esse fator aqui, ó. Tá? Exercício. Considere essas propriedades. Ó. Eu tenho alfa, beta reais, tá? E o V em Rn. Então, considere essas propriedades. Ó. Distributiva 1. Tá somando aqui, ó. E aqui, você está usando uma coisa que a gente usa em números reais, e lá a gente chama de distributiva, aí eu também estou chamando. Então, alfa U mais alfa V. Distributiva 2. Aqui você estava somando vetores na primeira. Na segunda, você está somando os escalares. Mas vale a distributiva aqui, ó. É para provar que vale, tá? Prove que vale. Tá? Usando a definição, tá? É alfa U, beta U. E aqui é a soma, tá? Que é dessa soma aqui.
É associativa com os escalares, ó. Você multiplicar os escalares depois com o vetor é a mesma coisa que você multiplicar esse cara com o vetor depois com outro escalar. E a existência do alfa neutro, tá? Já dá para saber que o alfa neutro existe e que ele, resolvendo um exercício para vocês, né? Esse 4 é só você mostrar que esse cara é neutro, né? Tá? Aí você vai conseguir mostrar essa afirmação 4 aqui. Então, prove isso aí, tá? Prove que nas condições da definição, né? Da definição anterior, essas propriedades valem M1, M2, M3, M4. Outra definição, versor. Eu tenho o vetor U, eu estou falando do versor de U. O versor de U, como é? Dizemos que um vetor U é o versor, não, ele que é o versor, tá? Desculpa. Ele é o versor de um vetor, de um outro vetor V, não nulo, se ele é unitário, então ele é versor, se ele é unitário e tem a mesma direção e o mesmo sentido de V. Então, o versor de V, ele tem a mesma direção, o mesmo sentido de V, porém ele tem tamanho 1. Proposição. Esse cara aqui é o versor de V. Então, olha só. Em vez de pensar nesse cara assim, eu vou pensar nele assim, ó. É a mesma coisa, certo? Esse cara aqui, ó, esse escalar, isso é um escalar, porque aqui embaixo é a norma, então esse cara é um número real, né? 1 sobre um número real. Esse número não é 0, certo? Por hipótese. Então, esse cara aqui, que a proposição está afirmando que é o versor de V, ele é a mesma coisa que esse aqui. Esse escalar, né, alfa, vezes o V. Então, se ele é alfa V, ele tem a mesma direção de V, por causa do exercício anterior, né? Olha, 3 slides antes, pediu para provar que esse cara tem a mesma direção que esse, que é o que acontece aqui, né? Ó. Esse cara é o escalar, ó, né? Vezes V. Então, ele tem a mesma direção. Além disso, esse cara é positivo. Esse cara é positivo. Se ele é positivo, então é o mesmo sentido também, tá? Agora falta só mostrar que ele tem tamanho 1, ou seja, que ele é unitário, tá? Eu estou falando como calculo o versor de um vetor, é assim que calcula. Eu já faço um exemplo. Só estou provando que ele realmente tem tamanho 1, bom? Então, olha só, é só pegar ele e tirar a norma dele, né? Tudo bem? Agora, olha só, a gente acabou de ver na proposição anterior, se você tirar a norma de um alfa V, isso é o módulo de alfa vezes a norma de V. Certo? Então, é o que eu estou aplicando aqui, ó. Esse cara dentro do módulo e esse cara aqui, ó. Estou aplicando isso. Ok? Só que esse cara já é positivo, então não precisa de módulo nele. Porque em cima é positivo, embaixo é norma, então norma é positivo também. Certo? Porque é soma de quadrados, né? Então fica assim. Ah, então pode cancelar? Pode, né? Porque não é 0. Certo? Então a resposta é realmente 1. Então esse cara realmente é um vetor unitário e tem a mesma direção e o mesmo sentido de V. Então, calcule o versor desse cara. O versor desse cara vai ser isso aqui, certo? Opa.
Vai ser isso aqui. Então, eu tenho que saber a norma dele. Calcula a norma dele. 2 ao quadrado, 1 ao quadrado, menos 1 ao quadrado, tira a raiz, dá esse cara aqui. Põe esse cara aqui embaixo, ó. Vendo? É esse cara aqui, ó. Tá? E o V? O V tá aqui. Então, multiplicação de escalar. Eu racionalizei aqui, tá, pessoal? Racionalizar o 1 sobre raiz de 6 racionalizado. É isso aqui. Mesma coisa, né? Tá? Isso é a mesma coisa que isso. Então, fica assim, esse cara vezes o V, tá? Multiplicando, aplicando, né, a multiplicação por escalar, eu tenho isso aqui, ó. O 6 simplifica com 2, dá 3. E o resto é 1, né? Então fica o próprio cara. Raiz de 6 sobre 6 aqui. E aqui negativo. Tá? Então este cara é o versor deste. Tem a mesma direção, mesmo sentido, porém ele tem tamanho 1. Tenta calcular a norma dele aí, ó. Você vai ver que vai dar 1. Calcula isso aí. Né? Vai dar 1. Tá? Deixa esse exercício. Primeira coordenada, meio. A outra, menos 1. A outra, menos meio. Resposta. Esse cara aí. Bom, professor. Exercício, tá? Continua. Só para tirar a dúvida, quando tem essa questão do versor ali em cima, que tá, você pegou cada elemento e levou a segunda. Da onde, como é sempre eleva a segunda para calcular? Você está falando dessa somatória dentro da raiz? Isso. Sim, isso vem do Teorema de Pitágoras, tá? A gente Então, discutiu. é sempre ao quadrado, então. Sim. Lembra daquela história, cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado? Tá. É por causa disso, tá? Tá A bom. gente discutiu lá na primeira aula, quando a gente ainda estava falando de segmentos. Depois dá uma olhada lá, tá? Só que aí eu estou em R3, mas a gente fez para segmentos em R3 também. Tá. Mas sim, sempre tem que pôr o quadrado, porque é o Teorema de Pitágoras sendo aplicado aí. Definição de espaço vetorial. Tá? Então, assim, para definir você tem um conjunto. Quando ele é espaço vetorial? Então, quando eu falo que ele é um espaço vetorial, eu estou considerando duas operações. Então, ele é espaço vetorial com respeito a essas operações de soma e de produto por escalar. Então, você tem elementos dentro desse conjunto, tá? Você tem vários elementos dentro desse conjunto. Quando você soma um elemento com outro, como que você soma? Você tem que definir, certo? Para um conjunto qualquer, você tem que definir como que você vai somar. Tem que valer algumas propriedades, certo? No nosso caso, a gente definiu para Rn aí, tá? A gente definiu, já fez conta, já representou geometricamente, fez um monte de coisa. Mas aí, dependendo do conjunto, a gente define essa soma de maneira diferente, tá? Produto por escalar, a gente definiu também para Rn. Bom, então, quando um conjunto ele é espaço vetorial, quando você tem essas duas operações, e para essas duas operações vale aquelas propriedades A1, A2, A3, A4 que eu falei, e M1, M2, M3, M4. São 8 operações, são 8 propriedades que tem que valer para essas duas operações. Aí você pode dizer que esse cara é espaço vetorial com respeito a essas operações. Então, os exercícios anteriores provaram que o Rn é espaço vetorial, certo? Sobre R.
já vou falar o que é esse sobre R. É o escalar que você está considerando, tá? Olha, quando o escalar considerado na definição acima é um número real, dizemos que o conjunto V, que é o espaço vetorial, é um espaço vetorial sobre R. Tá? Porém, às vezes a gente vai omitir essa denominação. Como aqui eu já nem falei sobre R. Por que eu não estou falando sempre espaço vetorial sobre R? Porque para a gente, nesse curso, sempre será sobre R. Agora, você encontra em outros ambientes, outros cursos, os escalares sendo considerados complexos e até mesmo inteiros, tá? Mas a gente não vai usar a gente não vai fazer, tá? Com complexo. Para a gente, o escalar é sempre real, então nosso espaço vetorial é sempre sobre R. Na verdade, pessoal, o nosso espaço em foco é o R2 e o R3. Eles são espaços vetoriais sobre R, tá? E aí, a soma de ponto com vetor. Soma de ponto com vetor. Bom, o que vocês acham que você pega um ponto, soma com vetor, o que dá? Bom, se vocês sabem que disto aqui, fica óbvio, isso a gente já falou, né? Você tem o vetor AB, você pode considerar isso sendo B menos A. Tá, passa esse A positivo. Aí você tem A somado com AB, isso tem que dar B. Em outras palavras, se você soma um ponto com vetor, a resposta tem que ser um ponto. Tudo bem? Então, exemplo aí, ó. Quero somar esse ponto com esse vetor. Tudo operação usual, tá, pessoal? É tudo consequência das definições anteriores. Então, eu peguei esse ponto e vou somar com esse vetor. Simplesmente 2 com menos 1, 1 com 1 e 0 com 2. Ou seja, esse cara é um ponto. Aí você pode estar perguntando assim, mas olhando essa conta, não dá para saber quem é ponto, quem é vetor, se são dois vetores, os dois pontos, porque é tudo coordenadas reais. Você está correto, não dá para saber. Mas geometricamente, algebricamente não dá para saber, porque as operações são todas iguais, né? Mas geometricamente faz muita diferença. Ó. Você tem um ponto. Você soma com um vetor, né? Você está somando com vetor, digamos, deixa eu mudar o nome do vetor. Você soma com vetor, a resposta é um ponto. Geometricamente é bem diferente. Você soma isso com isso, dá isso. Certo? Tá bom? Professor. Faz todo sentido com essas coisas aqui. Agora, a maneira de fazer... Oi, sim. Desculpa, na minha cabeça ficou um pouco confuso. O ponto, ele tem ali 3 números, né? Aí o vetor também. Sim. Aí, tipo, qual é a diferença aí dos dois? Porque os dois têm 3 números. Eu não consegui entender como é que um ponto tem 3 números ali para somar. É porque está no R3 o ponto. Eu estou dizendo aí que a notação do ponto com as 3 coordenadas, se você olhar o ponto e o vetor, eles não têm diferença algébrica, né? De notação ali, né? Você enxerga o parênteses, 3 números separados por vírgulas, no ponto você enxerga isso. No vetor também. Então, olhando para a conta, para a soma ali em si, você não enxerga quem é ponto, quem é vetor. Mas, geometricamente, um ponto é um ponto e um vetor é um vetor. São coisas completamente diferentes. Na notação do vetor, tem uma setinha em cima ali, né? No V com uma setinha em cima. E o A não tem. Agora, por que o ponto tem 3 coordenadas? Porque ele está em R3. Olha só.
Isso sim, isso tem que ficar muito claro para você aí, porque no começo do curso esses elementos vão aparecer o tempo todo, né? Então, olha só, aqui, o R3, vamos falar de um ponto, vamos pegar um ponto simples, vai, 1, 2, 3, vai. Então, o x é 1, a notação padrão é x aqui, y e o z na vertical. Então, onde está esse ponto? O 1 é o x, número 1, aí na escala 1, 2 é o y e 3 é o z. Então, 1, 2, 3 é o z. Então, você tem isso aqui, né? Ah, o R3 é esse cubo, é isso? É que se refere? Isso, sim, o R3. Aí o R2 é só Z, Y e X, né? Isso, é o Ah, plano, tá. tá? Aí, por isso que ele tem que ter 3 números, entendeu? Ah, tá, agora entendi. Agora, o que é o vetor 1, 2, 3? Representação na origem, né? A gente já falou sobre isso, quando tem só as coordenadas aqui, né? São as coordenadas finais. Então, o vetor é outra figura geométrica. O vetor é isso que eu vou desenhar aqui agora, ó. Então, são figuras diferentes. Ponto é ponto, vetor é vetor. Ah, legal, agora entendi. Tudo bem? O vetor está em cima desse tracejado aqui, ó. Beleza, agora ficou claro, obrigado. Por nada, imagina. Ótimo, tem que tirar a dúvida mesmo. Professor, rapidinho, como que fica essa soma representada no gráfico? Deixa eu voltar aqui. Então, eu vou generalizar, tá bom? Tanto para R2, R3, Rn. Vamos generalizar. Você tem um ponto aqui e você está somando com vetor, o que fica ponto mais vetor é ponto, tá? Ponto. Que ponto é esse? É assim, ó, você tem um ponto A que está aqui, você está somando com o vetor V. Eu vou pegar outro representante desse vetor, ó. Vou pegar aqui, ó, é o mesmo V, né? Outro representante. A resposta, quando eu somo ponto com esse vetor, a resposta é esse ponto aqui, ó. Ponto mais vetor dá ponto, tá? Tem toda a justificativa aí que eu tô falando. Mas fica assim, tá vendo? Você pode chamar esse ponto de B, ó. Fica mais fácil entender. B, ó. Tá vendo? Olha só, bem sugestivo esse desenho que eu fiz, ó. O vetor AB é o mesmo que o V, olha. Se você soma, então, o ponto A com o vetor V, dá o ponto B. E você pode representar o vetor V como AB, tá vendo? Com uma seta em cima. Vou repetir. Se você soma ponto com vetor, a resposta é ponto. Se você tem um ponto aqui, A, você soma com vetor, vou mudar o nome do vetor, vou pôr AB, a resposta é um ponto aqui, B. Tudo bem? Beleza, professor, entendi. Aqui é só uma questão de nomes, não se preocupem muito com os nomes. Claro que tem que ter coerência, tá? Esse vetor AB, eu poderia chamar ele de V, simplesmente, tanto faz. As coisas têm que ter coerência, né? O que seria incoerente? Pegar um vetor não nulo, pegar um ponto A, somar com um vetor não nulo e chamar esse ponto de A também. É incoerente isso, né? Se você chamou esse de A, você não pode chamar esse de A porque é outro ponto. Mas, assim, em geral, não se preocupem muito com os nomes, né? Se preocupem com a situação geométrica, tá? Nome eu chamo de A, B, às vezes chamo de P, P1, P2. Vetor, tanto faz, AB ou V, tá? Em algumas situações é mais conveniente falar o ponto final, inicial. Em outras situações, representar na origem, quase sempre representar na origem é a melhor ideia.
Aí você chama de V, né? Ou U, tanto faz. Conta é parecido com soma de vetores mesmo, né? Tá? Bom, exercício. Prove que se você somar um ponto com um vetor nulo, a resposta é o próprio ponto. Prove que se você somar um ponto, o vetor oposto IV, a resposta é o próprio ponto. Prove que você pode cancelar, ó, você tem uma igualdade aqui. O V aparece aqui e aparece aqui. Você pode cancelar. Em outras palavras, cancelamento de vetor, tá? Em outras palavras, você tem um ponto mais um vetor sendo igual a outro ponto mais vetor, então os pontos têm que ser iguais. Represente geometricamente. Faça desenho, sempre pense em desenho em R2, tá? Em R2, porque você consegue imaginar essas coisas no plano. Tá? Aqui também você pode cancelar esse ponto se você tem assim, um ponto mais um vetor sendo igual ao mesmo ponto mais outro vetor, então não tem jeito, esses vetores têm que ser iguais. Ou seja, você pode cancelar esses pontos. Tá? Prove isso aí. Algebricamente é muito simples. Geometricamente você põe um pouco a cabeça para funcionar, fazer desenho. Isso é legal, tá bom? Se acostuma com a situação. Geometricamente é importante, tá? Não sei porque eu não escrevi, eu fui escrever. Prove, mas geometricamente é importante. Todos os exercícios tem que pensar nos desenhos aí. Pelo menos um exemplo. Então, exemplo. Se tomarmos um escalar sendo variável, ou seja, esse cara ele está mudando de valor. Isso é uma situação muito comum, né? Vocês têm, por exemplo, x igual a 2y. Aí você fala assim, ó, se o x for 2, o y é 4. Aí se o x for 3, o y é 6. Aí, certo? Se você considerar esse cara como variável, você vai considerar vários valores para ele, você vai descrevendo o comportamento do y, isso gera até gráficos, vocês estão acostumados com essa situação. Né? Então, esse escalar, eu estou pegando ele como variável. Agora, olha aqui. Olha essa equação aqui. Eu estou pegando um ponto P e estou falando que ele é... Lembra que escalar vezes vetor é vetor. Isso é um vetor. Tá? Esse vetor ele depende de V e depende do lambda também. Lambda. Tá? Você está pegando um ponto e somando com vetor. Então, a resposta é ponto. Tá? Só que como você vai variando o lambda, conforme você vai variando, esses pontos são diferentes. E eu estou dizendo que essa situação gera uma reta, onde cada ponto P está associado um único valor, apenas um valor, lambda. Então, olha só essa figura. Ó. Vamos pegar o vetor V sendo AB. Aqui, ó, AB. Se eu pegar o A e pegar esse lambda aqui, ó, sendo menos 1, o que vai ficar? A menos 1V. Isso vai dar esse ponto aqui, ó. Olha aqui, ó, esse é o V. O menos V está aqui, certo? Oposto. Então, vai dar esse ponto aqui. Bom, e se você pegar o A e somar com 0V? 0V
é esse vetor aqui. Tá? Isso também teria que provar, mas é simples. Tá? Então, você está pegando o ponto A e somando com esse vetor. A resposta é o próprio A. Então, esse P2 aqui é o próprio A. Você está pegando o A somando com 0V. Então, o próprio A pertence à reta. Né? Se você pegar o A, que é esse ponto, e somar com meio V, vai parar na metade do caminho. Você tem um ponto P3 aí. Tá? Ponto P3. Que é esse ponto vermelho aqui, ó. Ponto vermelho aqui, ó. É o ponto A, o A somado com meio V. Você está percebendo o que está acontecendo? Ó? O A somado com uma vez V. Então, eu estou variando o escalar. Ó. Eu peguei -1, depois eu peguei 0, depois eu peguei meio, depois eu peguei 1. Aí vai dar o próprio B. Ó. Esse P4, ele é o A somado com um V. Ele vai dar o B, certo? E o P5 é o A somado com 2V. Você tem o V aqui até o B, você tem o V de novo. Então, quer dizer, você vai variando esse cara, percorrendo todos os reais, você vai ter vários pontos aqui, ó. Como os reais é um conjunto completo, não tem buraco, você vai gerando uma reta aqui, ó. Na direção desse vetor. Esse vetor manda na direção dessa reta. Tá? É só no que ele manda também, né? Eu tenho que falar que ele é não nulo, né? Eu tenho que falar que o V é não nulo, né? Tá? Aí você gera uma reta aí. Tá? Que reta é essa? A mais lambda V com lambda sendo uma variável. A gente vai falar muito de equação de reta nesse curso, tá? E aí é o princípio da coisa. Tá? Equação vetorial de reta, isso aí. Tá? Depois, mais para frente, a gente vai falar melhor. Exemplo. Então, prove que as diagonais de um paralelogramo se encontram nos seus pontos médios. Tá? Então, aqui eu tenho um paralelogramo. Tá? É um exercício geométrico, né? Tem um paralelogramo aqui, que eu coloquei nomes para os vértices A, B, C aqui, D aqui, tá? Claro que esse paralelogramo ele tem duas diagonais aí, tá? Eu estou pensando num paralelogramo não degenerado, ou seja, tem uma área aí, tá? E aí, eu quero que as diagonais se encontram no ponto médio, ou seja, esse lado é igual a este e esse lado é igual a esse, tá? Bom, só que eu vou usar a teoria de conjunto, a teoria de vetores que a gente está fazendo, ok? Para facilitar as coisas, ou seja, eu não vou pôr coordenadas, tá? Não vou ficar fazendo um monte de álgebra com coordenadas, vou usar a teoria que a gente tem desenvolvido. Eu tenho que definir um ponto M, tá? Então, eu vou pegar o ponto M como ponto médio do segmento, aqui eu estou falando em segmento AB, então, tem o BC, desculpa. Então, o segmento BC, eu estou pegando o ponto médio, então, já tem um segmento lá, né, porque o paralelogramo já está definido. Tem um segmento BC e ele tem um ponto médio em algum lugar. Estou pegando esse ponto médio. Tá? Então, eu já estou assumindo esse lado igual a esse. Então, tudo bem, esse lado é igual a esse. Eu já estou assumindo isso. Agora, eu quero provar que esse lado é igual a esse. Então, eu já defini o ponto M como o ponto médio do segmento BC. Então, o ponto M já existe. Tá? Pela definição, esse lado é igual a esse. Ok? Pela definição do ponto M. Note o seguinte, que o BM, o vetor, agora eu estou falando em vetor, o vetor BM é igual ao vetor MC.
Por quê? Ó? O vetor BM é este. O vetor MC é este. Por que que eles são iguais? Por que que eles são iguais? Porque eles têm mesma direção, sentido e tamanho. Certo? Esse tamanho é o mesmo que esse. Mesma direção, sentido e tamanho. Bom, agora eu quero mostrar que esse vetor aqui, ó, AM, é igual ao MD. Os dois são iguais. Mostrando isso, por consequência, o M vai ser a intersecção das diagonais. Claro, né, pessoal? Por quê? Porque esse vetor AM, ele é paralelo ao vetor MD. Então, tem a mesma direção, eu posso pensar numa continuação do outro, ou seja, a mesma diagonal, ok? E além disso, se eu provar que eles são iguais, eu estou provando que eles têm o mesmo tamanho, ou seja, esse tamanho aqui é igual a esse. Então, eu vou estar, por consequência, mostrando que o M é a intersecção das duas diagonais, dos dois segmentos, né? Isso é uma parte, né? Isso porque os vetores, se eles são iguais, é óbvio que eles são paralelos. E, além disso, eu vou estar mostrando também que o M é ponto médio. Por quê? Se eles são iguais, é óbvio que eles têm o mesmo tamanho, né? E aí, o M é claro que vai ser ponto médio do segmento AD, ok? Pense melhor, tá? Nessas duas afirmações, nessa primeira e nessa segunda, tá? Agora eu vou usar essa informação também, ó, que o vetor AB é igual ao vetor CD. Vamos pensar, ó, o AB está aqui embaixo e o CD está aqui em cima, ok? Claro que eles são iguais, porque isso é um paralelogramo. Bom, então só falta mostrar isso, certo? Meu objetivo é mostrar isso, tá? O resto já é verdade, certo? Se eu conseguir mostrar isso, eu vou estar concluindo que o M é a intersecção das diagonais e que ele é ponto médio, que é o que o exercício pede, tá? Que as diagonais se encontram no ponto médio, nos seus pontos médios. Então, vamos lá. É isso que eu quero mostrar. A M é igual a MD. Bom, a M é a mesma coisa que a B mais BM, né? Porque é o final aqui e o inicial, desculpa, e o final aqui, ok? Mas, claro, algebricamente é fácil, né? Porque a B, BM é continuação, né? Mas olha aqui o desenho, como foi a estratégia, ó. O AB tá aqui. Vou dar uma limpada. Dá uma limpada nisso. Muito sujo. Ó. O AB tá aqui. O BM está aqui, esse vermelho, tá? Claro que se eu somo um com o outro, dá o AM. AM é esse. Né? Então, esse AM é a soma desses dois, né? O AB com o BM, ok? Tá. Eu primeiro usei essa informação aqui, ó. Troquei o AB por CD. Mantive o BM, tá? Ok. Agora que eu usei isso, tanto faz a ordem, né? Usar o primeiro esse, depois essa informação, mas eu vou usar as duas, tá? Agora eu usei essa informação aqui, ó, que eu chamei de 1. Ou seja, eu troquei o BM por MC, tá? Mantive esse CD aqui, tá? Bom, mas isso aqui já dá, essa soma, ela já dá MD, né? Para perceber melhor, eu troquei a ordem, tá? Coloquei o MC na frente e o CD depois, ó. Porque MC mais CD dá MD, ok? Que é o que eu queria mostrar, que o AM é igual ao MD. E aí já conclui tudo, ok?
Bom, e esse aqui eu deixo como exercício. Pessoal, tem mais 2 minutos que é basicamente eu lendo esse exercício e interpretando aí, falando o que é para fazer, tá? Tá no material, eu vou cortar esse tempo para a gente fazer chamada, mas tá aí postado, tentem resolver esse exercício, tá? Com teoria dos vetores aí, tá bom? Deixa eu fazer a chamada, senão não dá tempo. Carapicuíba. Momento. Adriano tá aí? Adriano faltou? Alex Rodrigues. Ok, Alex. Alisson. Alisson faltou. Tá aí, Alisson, tá bom. Amanda Cristina. Tô aqui, prof. Presente. Ok. Anthony Gabriel. Tá aí, ok. Bruna Rita. Presente. Okay. Bruno Hernandes. Presente, professor. Ok. Cássio Felipe. Cássio. Faltou. Diego Cardoso. Presente. Ok. Eric Neves. Ok, Eric. Evandro Silva. Evandro Silva, eu presente. Ok. Fernando Rodrigues. Presente. Ok. Flávio William. Presente. Ok. Gabriel Aparecido. Faltou. Gabriel Felipe. Gabriel Felipe tá aí? Presente, professor. Ok. Eu tô. Ok. Gabriel Aparecido, ele apareceu aí. Ok, Gabriel Aparecido. Coloquei. Gabriel Ventura tá aí? Faltou o Gabriel Ventura. E o Gleidson? Gleidson Medrado. Tá aí, ok. Guilherme Ferreira. Ok. Guilherme Mariano. Tá aí? Guilherme Mariano, não? Não. Gustavo Simeão. Gustavo tá aí, ok. Hailey. Hailey Cristina, não? Herbert Moraes. Herbert, não? Faltou? Tá bom. Johnny Nelson. Eu, presente. Ok. Leonardo Amano. Leonardo. Tá aí. Ok. Letícia da Silva. Letícia faltou? Não, tá aí. Tá bom, Letícia. Lucas Alberto. Lucas Alberto. Letícia já anotei. Lucas faltou. Lucas Canuti. Tá aí? Lucas Canuti faltou. Lucas Eduardo. Presente. Ok. Marcos Félix. Tá aí, ok. Marcos Gonçalves. Ok. Matheus Balber. Faltou. Matheus Souza. Matheus? Nenhum Matheus veio. Maicon. Ok, Maicon. Nicolas Gonçalves. Ok. Nicole. Nicole Neves, não?
Pamela. Tá aí? Pamela Firmino. Ok. Pedro Henrique. Ok. Rafael Augusto. Rafael Augusto faltou? Tá aí. Ok, Rafael. Rafael da Silva. Ok. Rafael de Souza. Ok. Rafael Pompeu. Rafael Pompeu tá aí, ok. Rafael Reis. Rafael Reis falou que tá com problema de internet, né? Vamos ver isso aí. Rogério Pires. Rogério Pires, Rogério. Faltou. Sabrina Marques. Sabrina está aí. Ok, Sabrina. Sara Jesus. Sara. Ok. Tamires do Nascimento. Tamires. Faltou. Tainá, tá aí? Tainá de Sá. Faltou. Vinícius Araújo. Presente. Ok. Vinícius dos Santos. Ok. Vinícius Pereira. Vinícius Pereira. Faltou. Vitor Ricardo. Ok. Wallace. Wallace Vinícius está aí? Ok. E Washington Lucas. Washington. Ok. Alguém não respondeu, pessoal? Chamada. Diego Cardoso. Tá presente, coloquei. Herbert. Herbert, tá bom. Tô colocando aqui. Mais alguém? Então, chamada registrada e gravada no SIGA, tá? Pessoal, obrigado pela participação e boa noite para vocês e até semana que vem. Professor, tem uma dúvida rapidão. Boa noite, professor. Boa noite. Pode falar, Johnny. Boa noite. Em relação a exercícios, tipo, você vai mandando nas tarefas ou não? Aí tem aquela lista lá, já tem alguma data para mandar? Como é que funciona, professor? Eu não pedi para entregar nada ainda. Eu estou pedindo para resolver os exercícios focando em estudo, tá? E tirar as dúvidas na aula. Não tem problema que a gente atrase a aula, o começo da aula, tirando dúvidas, tá? Logo no começo, conforme você vai estudando na semana, é natural que pinte dúvidas. Então, eu peço para tirar essas dúvidas logo no começo. Eu vou marcar a primeira prova direto, viu? Eu estou lançando esses exercícios que estão no slides e tem outros na lista. E a prova eu vou recolher exercícios daí, tá? Com enfoque, vendo o que vocês já fizeram, já pensaram. E vou recolher daí. Por enquanto eu não estou pedindo para entregar nada. Tá bom? Tá Mesmo bom. o SMOG, ele já vai valer 40% da nota. E aí sobra só 60% que eu vou aplicar provas, tá? Mas aí você tem que tirar as dúvidas, senão fica difícil fazer a prova também. Você tem que fazer exercício e tirar as dúvidas. Vou me basear nas listas. Tá tudo aí já postado, o material de lista e os slides da aula, tá? Com os exercícios. Não deixe de fazer, tá bom? Mas eu não tô pedindo para entregar. Tudo bem, Johnny? Tá, beleza. Valeu, professor. Nada, imagina.